Olá, seja bem-vindo ao meu canal, Douglas Mota aqui. No vídeo de hoje eu gostaria de dar início a uma nova playlist aqui do canal, onde o objetivo é eu compartilhar com você alguns dos desafios que um profissional Android passa durante o seu dia a dia como desenvolvedor. A ideia é eu selecionar um ou dois desafios que eu tive durante a semana e compartilhar com vocês aqui no canal. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com você um desafio que eu tive essa semana, que tem a ver com teste unitário e que aparentemente era um problema simples de ser resolvido, mas eu fiquei ali algumas horas para tentar resolver, para depois perceber, conseguir entender o que estava acontecendo. E vou mostrar para você no vídeo de hoje qual foi esse desafio, qual foi o problema que eu tive e como que eu resolvi. Então, antes de irmos ao problema, eu gostaria de dar uma introdução de qual tipo de solução que eu estava resolvendo durante essa semana, que me fez chegar a este problema e isso se tornar um desafio para mim. Então, durante essa semana, eu peguei uma tarefa que era fazer a integração de um SDK chamado Branch.io. Então, eu tenho aqui o site do Branch.io, que é uma solução, uma plataforma para a gente poder trabalhar com Deep Link, tá, na nossa aplicação. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o Branch.io, você pode dar uma olhada, uma pesquisada sobre ele. E minha tarefa foi integrar o Branch.io com a nossa solução. E para isso, eles disponibilizam um SDK, tanto para Android como para iOS, e basicamente o que eu tive que fazer foi seguir as instruções aqui da documentação. Então nós, quando estamos atuando em um projeto real, frequentemente nós estaremos integrando a nossa solução com SDKs de terceiros para a gente poder ter acesso aos recursos da plataforma de uma forma mais fácil, sem nós termos que implementar do zero. E nós utilizamos um SDK que já está implementado, que vai nos dar já um código pronto, uma API, para que nós possamos comunicar aí com essa ferramenta. Neste caso aqui, a ferramenta é o Branch.io. Então, aqui contém todas as instruções de integração, tá? É muito simples a parte de integração. Basicamente, eu tive que adicionar aqui a dependência no Gradle, depois eu tive que adicionar aqui algum código no meu Android Manifest, e depois eu tive que fazer a inicialização na minha classe de aplicação e eu tive que escrever um código na minha Activity que é para eu conseguir pegar os dados que vêm do Branch.io. Então aqui no meu main Activity, basicamente o que eu tenho de código aqui do SDK é aqui no onStart, onde eu inicializo a sessão aqui do Branch.io, onde ele recebe os dados via intent e ele transforma esses dados em um JSON Object e entrega para mim neste callback aqui chamado onInitFinished. A partir deste momento aqui, eu tenho acesso a todos os dados que estão dentro desse objeto aqui, parents. E a partir desse momento eu tinha que fazer a minha lógica aqui, que é a lógica específica da nossa aplicação. Mas para que eu não pudesse recuperar esses dados aqui diretamente na minha Activity, e já pensando nos testes unitários, eu decidi criar um factory chamado BranchParentsFactory, e dentro desse factory eu criei um método chamado create, onde eu recebo esse JSON Object e retorno um objeto que eu tenho controle, um objeto da minha aplicação, que eu vou passar esse objeto aqui para outras telas, tá? E fazer o que eu quiser dentro da minha aplicação. Esse objeto aqui é um objeto bem simples, se eu abrir ele aqui, eu tenho apenas dois atributos, que é o link que eu vou recuperar lá do Branch.io e o nome de campanha que vai vir também lá do Branch.io. Então, dentro desse factory aqui, basicamente esse create, ele vai aqui ler esse JSON Object, tá? Eu estou utilizando o let aqui para poder, porque esse objeto aqui ele pode ser nulo, e dessa forma eu tenho aqui dentro um objeto que não vai ser nulo. Então, a partir deste momento, eu apenas retorno meu branch parents, tá? O meu objeto, passando para cá um getString, e eu passo qual que é a chave que eu quero obter, neste caso é o link, tá? Isso aqui tem a ver com os dados que eu configurei no Branch.io, e eu também pego o nome de campanha, que é do tipo string, cuja chave eu defini também nessa constante aqui, tá? O nome de campanha. Então, basicamente é isso. E caso esse objeto aqui ele venha nulo, tá lá do Branch.io, eu quero retornar aqui um objeto vazio, tá? Que é o link aqui com string vazio e o nome de campanha com string vazio. Dessa forma, eu consigo criar testes unitários na JVM, que são mais rápidos, ao invés de ter que criar teste utilizando um emulador, só para poder testar essa lógica aqui, que é converter de um JSON Object para um Branch Parents. Então, basicamente foi isso a ideia que eu tive de criar um factory. Então, a minha Activity agora, ao invés de ela fazer todo esse tratamento aqui, essa conversão, ela delega isso para um factory e recebe apenas um objeto já pronto. E aqui eu estou só dando um log nesses objetos, eu estou só pedindo para poder printar esses objetos aqui no logcat, tá? Então, é bem simples. E o desafio que eu tive foi na parte do teste unitário. Então, se eu vim aqui agora para o meu Branch Parents Factory Test, foi a classe que eu criei para estar testando este comportamento, basicamente é muito simples, tá?
eu tenho aqui um teste de JUnit 4, onde eu já defini aqui um valor, uma variável imutável chamada link, outra variável imutável chamada campaign name, e eu passei aqui os dados que eu quero. Eu simplesmente criei aqui um JSON Object, então repara que esse daqui é o tipo que o nosso MainActivity aqui no onInitFinish é o tipo que ele retorna para a gente. Então eu utilizei esse mesmo tipo aqui nos testes e ele espera aqui para eu criar esse JSON Object na mão. Eu passo aqui um mapa onde eu tenho aqui a chave e tem um valor. A chave é justamente aquela constante que eu defini lá no nosso factory. Eu justamente estou reutilizando essa chave. E o valor é o que eu defini aqui para o nosso teste. Eu só quero garantir que quando eu chamo meu factory.create, passando no JSON Object, ele retorna para mim o objeto do tipo branchParents e com os dados preenchidos corretamente. É isso que o meu teste faz, tá? É isso que eu digo aqui no nome do teste. Deve criar o branchParents com os dados corretos quando o JSON Object não é nulo, tá? É isso que eu quero dizer aqui. E aqui eu poderia estar adicionando um novo teste, passando um nulo e verificando se meu branchParents ambos estão com o valor default, ou seja, strings vazias. Mas para o exemplo que eu quero mostrar para vocês do desafio que eu tive, somente esse código aqui basta. Então, qual foi o problema? Então, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo que esse teste aqui ele deveria passar, sem problema nenhum, tá? Foi o que eu pensei também quando eu escrevi esse teste pela primeira vez. Então, foi bem simples, eu fiz isso aqui muito rápido, tá? E quando eu mandei executar o teste, para minha surpresa, o teste não passou. Tá? E vocês vão acompanhar comigo aqui e vocês vão tentar entender aqui o porquê que esse teste não passou, tá? Então é o seguinte, aqui eu vejo que ele me dá um illegal state exception, ele fala que o objeto getStrings, né, com essa chave aqui, ele não deve ser nulo, ou seja, ele está falando que alguma coisa aqui está nulo. E a partir deste momento eu comecei a tentar entender o porquê que isso estava acontecendo, tá? Então, neste caso aqui, eu cliquei no link para ver aonde que ele estava dando esse problema, então ele deu o problema aqui justamente no branchParents, no meu JSON Object. Quando ele chamou esse getString aqui, ele falou que o meu objeto estava nulo. E eu não consegui entender porquê, e eu fiquei muito tempo quebrando a cabeça com isso, tá? Sem entender o porquê ele estava nulo. Eu cheguei a colocar um breakpoint aqui, eu mandei executar meu teste novamente aqui no modo debug, e aqui eu pude perceber que o meu JSON Object ele realmente estava nulo, tá? E eu fiquei muito tempo mesmo. Eu já quero aqui abrir um parênteses, tá? E encorajar você. Você deve ser um iniciante, não sei, intermediário, não importa. Mas eu quero compartilhar com você que não importa o seu nível, tá? Mesmo se você está começando agora ou se você já tem um bom tempo de experiência, você sempre vai passar por problemas e desafios na sua carreira. E isso não é ruim, isso é muito bom. Porque significa que você está amadurecendo cada vez mais e você está dando um passo a mais na sua carreira como programador. A sua senioridade é definida pela quantidade de problemas que você já viveu em projetos anteriores, tá? E não pelo tanto que você sabe do framework. Eu trabalho mais de 4 anos com framework Android e eu me deparei com esse problema aqui, mesmo com esse tempo todo de trabalho que eu tenho com a plataforma, eu ainda esbarrei neste problema e eu fiquei bastante tempo aqui para entender o porquê estava acontecendo isso. E só depois de algumas horas que eu fui conseguir resolver. Então, essa palavra aqui serve também de incentivo para você, se você estiver desanimado, pensando que as coisas só acontecem com você, que você não consegue resolver, mas eu quero te encorajar a você ser persistente e continuar no seu objetivo, porque problema você vai passar e é muito bom que você passe por eles, porque isso significa que você está crescendo aí na sua carreira, tá? Então, voltando aqui para o nosso problema. Como que eu fiz para descobrir qual era o problema? Primeiramente, eu vou rodar novamente o teste aqui, eu gostava de ver uma mensagem mais esclarecedora aqui no logcat. Isso não está acontecendo porque no nosso projeto a gente tem definido lá no Gradle, tá? Eu trouxe para cá também para poder ilustrar para vocês esse problema. Nós temos aqui dentro dessa tag Android aqui, desse código Android no Gradle, e aqui no Test Options, dentro de Unit Tests, a gente tem aqui essa flag dizendo que quando a gente estiver utilizando alguma coisa do framework do Android, algum código, algum componente do framework do Android, eu quero que ele retorne os valores default, tá? Então isso daqui já começou a clarear a minha ideia quando eu bati o olho no Gradle do nosso projeto. Então eu removi essa linha aqui do Gradle e mandei sincronizar novamente, porque eu já imaginei que poderia ser alguma coisa aqui. Mas isso depois de um bom tempo, tá? Eu tive que dar uma olhar o projeto, tive que pesquisar na internet e depois eu dei uma olhada no Gradle. Depois que eu fiz isso, eu mandei rodar o teste novamente. Vocês vão ver que o resultado vai ser diferente.
Agora veja que aqui ele deu já um erro de runtime exception e ele deu um erro aqui no método getString que está dentro desse JSON Object e diz que ele não é mocado, tá? Então aqui eu já tive uma luz, tá? De qual era o problema. E se eu entrar aqui na documentação, eu vou abrir aqui o Google Chrome, eu tenho uma nova página aberta aqui, dessa classe JSON Object aqui, da documentação do Android. E vocês podem perceber que esse objeto foi incluído a partir da versão 1, da API 1 do Android, ou seja, esse JSON Object aqui ele é implementado pelo SDK do Android. Por isso, quando eu executo o meu código, por exemplo, normal em um emulador, eu consigo obter os dados corretamente lá do Branch.io e eu consigo fazer com que esses dados sejam convertidos para o meu objeto, porque o SDK do Android tem a implementação desse JSON Object. O que acontece aqui é que eu estou executando esse teste unitário e ele não depende do framework Android. E eu não consegui perceber isso também, esse problema, porque se eu observar aqui no pacote do JSON Object, ele só fala aqui org.json.json Object. Não tem nenhuma referência ao framework do Android e por isso que é muito difícil encontrar esse tipo de problema. E basicamente o que acontece? Como esse JSON Object ele é implementado pelo SDK do Android, esse teste funcionaria se ele tivesse sido escrito dentro dessa pastinha Android Test. Mas aqui eu tenho um problema aqui para testar uma coisa muito pequenininha, eu teria que ter um esforço maior, o teste ele levaria mais tempo para ser executado apenas para poder validar essa lógica. Eu fiz justamente por esse motivo que eu separei isso em uma classe separada, em um factory, para poder ficar mais fácil também de testar e testar isso na JVM localmente. E o nosso teste ele está dentro dessa pastinha teste. Então, se você é novo em desenvolvimento Android, essa pastinha Android teste serve para a gente poder escrever os nossos testes instrumentados, ou seja, são os testes que a gente vai executar no emulador ou dispositivo físico, porque vai subir ali todo o ambiente do framework do Android. E essa pastinha teste serve para a gente poder testar código que não depende do framework do Android, ou seja, código que ele é executado na JVM. Então, como é que eu fiz para resolver esse problema? Eu tive que pegar esse teste aqui e passar ele para a pastinha Android teste e fazer um teste instrumentado? Não. Na verdade, eu consegui, tá? A gente tem essa dependência aqui do JSON Object, a gente tem essa dependência para a JVM. Então, o que eu tive que fazer foi, aqui no meu build.gradle, aqui nas dependências, eu coloquei uma nova dependência apenas para teste e eu coloquei aqui o org.json e a versão dele. Então, dessa forma, agora na JVM, eu consigo ter este código aqui que implementa esse JSON Object aqui que a gente tanto precisa dele neste momento. Então, dessa forma, quando eu executar esse código, ele vai conseguir criar um JSON Object, porque eu já consegui importar essa dependência aqui para fins de teste, e dessa forma ele vai criar um objeto corretamente para mim. Então, se eu rodar o teste novamente aqui, depois de ter importado essa biblioteca, a gente vai perceber que o teste agora vai passar. De fato, deveria passar desde a primeira vez que eu escrevi. Ou seja, não tinha nada de errado com o código que eu fiz aqui e eu fiquei algumas horas para poder descobrir que o problema era esse. Então, este é o desafio que eu passei durante essa semana e que eu quis trazer aqui no canal para compartilhar com vocês. E se você for passar por um problema semelhante a esse, agora eu tenho certeza que você vai conseguir resolver de uma forma mais rápida. Então é isso, eu espero que você tenha gostado e se você curtiu essa ideia dessa nova playlist, deixe aí nos comentários para eu poder saber e poder programar novos conteúdos aí para vocês, beleza? Então é isso, eu vejo você no próximo vídeo.